Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais Dessociar. É aqui que eu te ensino o passo a passo para conseguir R$ 5.000 por mês na sua ONG. Meu nome é Débora e vamos começar nosso episódio com o tema 5 atitudes que um gestor de ONG deve ter para fidelizar os voluntários. É isso mesmo, gente. E por que eu vou falar desse tema, né? Por que eu vou falar sobre voluntariado? Por que todo gestor, gente, todo gestor deve ter essas 5 atitudes para fidelizar um voluntário? Então, vamos lá, gente. Fidelizar um voluntário é fundamental para o sucesso de uma instituição. Quando um voluntário, ele se sente, tá, gente, valorizado, respeitado, ele se dedica mais e dá mais força à causa da ONG. Então, assim, quando a gente pensa nas pessoas, que eu gosto sempre de lembrar que o voluntariado é uma pessoa, tá? Um indivíduo que está dando lá o seu tempo e sua habilidade gratuitamente para uma ONG, isso faz toda a diferença. Então, quando eu falo para você que você ter voluntários que estão ali dando o seu tempo, sua habilidade, seu conhecimento, 2, 3, 4 horas por semana no projeto social, sem ganhar nada para isso, isso faz toda a diferença, tá? Então, assim, se você tem lá uma pessoa que é educada, que é motivada, que acredita na causa, acredita no projeto. Isso faz toda a diferença para que o projeto consiga ter resultados e para que o projeto consiga recursos para se manter. Legal? E aí a questão é, por que eu falo sobre essa questão de ter voluntários dentro do projeto social e, claro, de ter pessoas realmente responsáveis, pessoas dedicadas para dentro do projeto social? Então, vem cá. Eu sempre falo para as pessoas que, gente, vamos pensar, tá, num bom voluntário. Porque, assim, todo mundo fala assim, Débora, eu não tenho voluntário, eu não tenho pessoas dedicadas, eu não tenho pessoas responsáveis, eu não tenho pessoas que realmente vistam a camisa dentro do projeto social. Eu digo para você assim, vamos pensar que eu e você, nós dois juntinhos aqui, ou nós dois não, a gente, né? Porque eu não sei se vão ser dois ou um, mas eu falo nós dois juntinhos, porque eu te passo no conhecimento. Então, eu passo no conhecimento para cada um de vocês, legal? Então, assim, vamos pensar, o que a gente quer dizer num bom voluntário? O que a gente quer dizer, o que é um bom voluntário, tá? Então, assim, quando eu pergunto para as pessoas, gente, o que é um bom voluntário? O que é ser voluntário no teu projeto social? Aí a pessoa fala assim, gente, um bom voluntário é ser responsável, tá? Ele tem que ser respeitoso, ele tem que saber trabalhar, ele tem que saber trabalhar junto com a equipe, ele tem que entender qual é o propósito do projeto social. Então, ser voluntário é esse, o cara que ele se dedica ao projeto, o cara que realmente ele tem a responsabilidade junto com o projeto social. É isso que as pessoas me falam. E aí eu digo para você, sim, ser voluntário, ter um bom voluntário, ser uma pessoa realmente que está vestindo a causa, ele vai ser, sim, responsável, ele vai ser dedicado, ele vai ter lá respeito pelo projeto, ele vai saber trabalhar, entender o que foi proposto. Isso é benefício para o projeto social. Tá? Então, a gente tem que entender que o bom voluntário não é uma coisa boa para o projeto. O bom voluntário é o projeto também ser uma coisa boa para a pessoa. Entendeu a ideia? Porque a gente quer dos outros, mas a gente não se dá para os outros. O que eu quero dizer o que eu quero dizer com o que eu estou falando agora? Toda vez que a gente pensa assim, a gente faz muita coisa no projeto, eu me dedico ao projeto social, eu me esforço, eu vou fazer curso, eu vou atrás de dinheiro, você se dedica ao projeto. Então você quer que todas as pessoas sejam igual a você. Que faça chuva ou faça sol, você está no projeto. Não importa o que aconteça, você vai estar dentro do projeto. A gente tem que entender 2 pontos aqui. Gente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai se dedicar tanto como você se dedica ao seu projeto. Porque muitas das vezes o gestor, ele é uma pessoa que vivenciou aquilo. O gestor, ele criou o projeto social, tá? O gestor, ele tem não vou botar aqui, é o peso, mas ele tem uma responsabilidade muito grande com o projeto. Tanto que muitas das vezes eu falo para as pessoas, cara, você é gestor, você tem que ficar sentadinho lá na sua sala e organizando o projeto. Você não tem que estar dando aula, você não tem que ficar dando lanche, você não tem que. Isso, gente, eu sei que é uma coisa pesada, porque eu mesmo nunca gostei disso. Por que eu falo isso? Porque eu gosto de estar junto lá com a galera, eu gosto de estar dando lanche, eu gosto de estar falando com criança. E uma vez, a gestora do meu projeto, né, a presidente, né,
do projeto onde eu trabalhava, ela me deu um esporro que ela falou, vem cá, você é promotora de eventos? A sua responsabilidade é ficar lá na tua sala, ligando para as pessoas, mandando e-mail, vendo se o projeto está certinho, vendo se tem todas as coisas na dispensa, vendo se os funcionários estão fazendo o seu trabalho. Esse é o seu trabalho. Você não tem que ficar junto com as famílias. Você não tem que ver se estão dando cafezinho para as famílias ou não, porque isso já é de responsabilidade da outra pessoa. Você não tem que vir aqui, descer e ficar falando, conversando com mãe. Você não tem que fazer isso. Você não tem que organizar evento para as mães ficarem mais juntas. O teu trabalho é lá em cima. Gente, eu fiquei tão arrasada com isso, mas eu fiquei tão arrasada que hoje eu entendo o que essa gestora, essa presidente me disse. Porque a minha responsabilidade era muito maior do que ficar junto com aquelas famílias. A minha responsabilidade era conseguir recurso para fazer com que aquelas famílias estivessem dentro do projeto social. A minha responsabilidade era falar com empresas muito bem, tá? Eu tinha que me comunicar bem, eu tinha que negociar bem para que eu conseguisse recurso para aquelas famílias. Então, assim, meu trabalho era maior. Eu não estou minimizando essas famílias. Não. Eu estava minimizando o meu trabalho. Porque a minha responsabilidade era muito maior do que estar ali junto com as famílias dando lanche. De estar ali conversando com as mães. De estar ali entendendo o problema daquela mãe. Porque tinha uma assistente social, tinha uma psicóloga, tinha uma menina que ficava na cozinha, tinha uma voluntária que dava roupas. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Além do meu trabalho, eu queria estar ali junto com aquelas famílias. E aí ela me mostrou aqui, gente, o seu trabalho é tão importante que você não tem que ficar com aquelas famílias. Se você quiser lá bater um papo, ficar lá 5 minutos, à vontade. Mas o seu trabalho maior é com a responsabilidade de ter recursos e tá tudo funcionando para que essas famílias saiam daqui com todo o material que elas têm que ter, que é todos os benefícios que ela tem, as palestras que tem que ter, que a gente tem a luz, tem a água para fazer as coisas acontecerem. Olha como o meu trabalho era muito maior do que estar ali junto com aquelas mães, conversando com elas. Sim, uma conversa é ótimo. Sim, escutar o problema daquela mãe que ela precisa conversar com alguém é ótimo, mas não era a minha responsabilidade. Eu tinha que pensar em como eu ia falar com o doador, como que eu ia falar com o doador mensal, como que eu ia captar recurso, como que eu tinha que estar pensando no evento do mês seguinte. Era essa a minha responsabilidade, que era muito maior do que aquele momento com aquelas famílias. Entendeu a ideia? E por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que o nosso voluntário ele tem que fazer as mesmas coisas que a gente faz. E aí a gente esquece que, na verdade, a gente não está fazendo o que tem que ser feito. Por isso que eu digo, o voluntário, gente, o voluntário bom é aquele que faz bem o seu trabalho e que a instituição agradece pelo trabalho dele. O que eu estou dizendo com isso? Que, gente, a pessoa tem que ser responsável, sim. A pessoa tem que ser dedicada, sim. A pessoa tem que fazer aquilo que foi proposto, sim. Assim como o projeto tem que entender que tem que ser responsável com aquela pessoa, que tem que entender que aquilo que ela falou que ia fazer, a gente tem que entender e ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Entendeu a ideia? Tem que ser uma troca e uma experiência mútua. O que é isso? Aquela pessoa entende o quanto é importante ela fazer o trabalho dela e a gente entende o quanto aquela pessoa é importante para a gente. Entendeu a ideia? Isso é a questão do ser um bom voluntário. É o projeto ser bom para ele e ele ser bom para o projeto. Entendeu a ideia? E aí, por que eu vim falar sobre essas pessoas? E por que as pessoas normalmente erram? Os gestores erram nessa questão de não ter voluntários adequados. Não ter, e quando eu falo adequados, é aquele voluntário que é responsável, que é aquele voluntário que é dedicado, que é aquele voluntário que acredita na causa e está ali toda segunda-feira, 3 horas da tarde, até as 5. É isso que eu estou te dizendo. O que acontece normalmente? Quando a instituição ela tem um voluntário, e eu estou falando aquele voluntário que ela não paga, tá? Porque a gente tem um voluntário que a gente dá ajuda de custo, tem um voluntário que é 100% gratuito. O cara vai lá, ele dá o tempo, a habilidade dele, a gente não dá R$1 para ele. Isso é o trabalho voluntário. Se a gente dá ajuda de custo para o voluntário, é uma necessidade e é tipo um bônus para o voluntário. Não é que eu tenho que pagar todos os voluntários que estão dentro do projeto, porque eles estão trabalhando dentro do projeto. Por isso que a gente fala que o trabalho voluntário ele é gratuito. Se eu quiser dar algum valor para aquela pessoa pela passagem, pela alimentação, é outros 500. Não é uma obrigatoriedade do projeto. Mas muitas das vezes a gente faz o quê? A gente paga o voluntário para ele trabalhar para a gente. Não é uma coisa de boa vontade para aquela pessoa. Ela está ganhando, ela está vendendo o serviço dela para o projeto social. Ok?
Mas vamos voltar aqui e entender o sentido da coisa, o que tem muito a ver com o que eu estou falando. Gente, quando a instituição ela acha que o voluntário, 90% das instituições, acha que o voluntário ele é um funcionário. Porque eu falei para vocês o quê? Porque o voluntário, ele recebe para estar ali, muitas das vezes. Então, ele é tratado como um funcionário, que tem que marcar ponto, que tem que fazer tudo que a gente manda. E isso, gente, eu vou abrir uma aspas aqui, vou abrir um adendo para vocês. O funcionário, ele não tem que fazer tudo que a gente manda, não, tá? A gente tem que prestar muita atenção sobre isso. Débora, como assim? O funcionário está lá, a gente paga ele para isso. Não. Gente, a gente tem que entender que o voluntário ele vai bater ponto, o voluntário tem a função dele, o voluntário ele tem o cargo dele, ok? A gente tem muitas das vezes não entende que a gente normalmente faz um assédio moral com o nosso voluntário e com o nosso funcionário. E aí você fala assim, ai, Débora, que absurdo, a gente faz assédio moral com as pessoas. Gente, a gente faz assédio moral sem perceber. E a gente tem que entender, gente, que tem coisas que é obrigação e tem coisas que a gente pede o nosso voluntário, o nosso funcionário para fazer, mas a gente acaba obrigando as pessoas a fazerem uma coisa que elas não querem. Então, por isso que eu falo, é uma palavra forte, assédio moral? É. E que acontece muito com os funcionários e com voluntários? Acontece. E a gente não entende o porquê. Porque muitas das vezes a gente acaba humilhando tanto o funcionário como o voluntário. Ai, Débora, eu nunca humilhei meu funcionário, eu nunca humilhei meu voluntário. Gente, a gente tem muitas dessas coisas e eu presenciei e presenciei até hoje. Por quê? Porque a gente está lá, o nosso voluntário, o nosso funcionário, fulaninho sai tarde, o Beltraninho, no meio de reuniões, tá, gente? Reuniões de funcionário. A gente escuta muito isso. E hoje até estava prestando atenção quando eu estava fazendo pensando nessa live, e aí eu vi uma mensagem de uma menina falando sobre isso, sobre e-mails, que a menina mandou e-mail no grupo da empresa falando que a funcionária estava desmotivada. E aí tem essa questão, foi meio que um assédiozinho, mas aquela funcionária foi lá bater de frente com aquela outra funcionária. E aí, voltando aqui, vamos lá. O que eu estou dizendo, gente? Humilhação pública. Gente, eu amo vocês no meio da reunião, vocês são pessoas excelentes. Mas às vezes a gente tem voluntários aqui que ele não fica aqui sempre, sabe? A gente, por exemplo, eu estou falando aqui, a Joana, cara, a gente pede ela para fazer as coisas, para ela fazer outra atividade. Poxa, e ela não faz, ela não se dedica ao projeto. Entendeu? Ela não é uma pessoa que está se doando realmente. Gente, olha só. Quando eu falo isso na frente das pessoas, eu estou falando com delicadeza. Ela não está se doando totalmente. Ela não está ali junto com a gente, fazendo as atividades. Às vezes ela está ali, disfarça e não faz. Gente, isso é uma... Delicadamente, eu estou falando para essa pessoa que ela é praticamente uma inútil. Ela está ali, mas é a mesma coisa que nada. E eu estou falando isso na frente de outros voluntários. E eu estou jogando assim, sabe? Assim, olha, ela está ali. E ela às vezes não faz nada. Fica só olhando a gente fazendo as coisas. E ela podia ser uma pessoa mais proativa. Isso, gente, eu estou humilhando aquela pessoa. Eu estou me referindo como aquela pessoa, como ela não faz nada. Ela é uma inútil. Mesmo que eu não esteja falando agressivamente. Mas as brincadeirinhas entre linhas fazem isso. E eu estou falando isso na frente das pessoas. Da minha equipe de voluntários. Isso é uma humilhação para aquela pessoa que ela não se esperava. De repente, ela não esperava de falar, pô, o que eu falei para você? Voluntário dá o seu tempo e sua habilidade. Como voluntário, ela não vai querer ficar lá 2 horas, ela não vai poder participar de todos os eventos que ela tem emprego, tem filho, sei lá o que, não importa. Se ela falou que só vai ficar lá segunda-feira de 3 às 5, ela só vai ficar lá de 3 às 5. Ela não vai ficar mais tempo, ela não vai participar dos eventos, ela não vai fazer outra coisa. Porque ela falou que ia fazer aquilo, naquele horário. Ponto, acabou. Entendeu a ideia? Então, quando eu falo isso para você, eu posso estar humilhando aquela pessoa entre linhas, com palavrinhas delicadas. Mas aquela pessoa vai se sentir mal com a gente. E ela tende a sair do projeto. Outro exemplo que eu posso te dar é sobrecarga de trabalho. O voluntário, como eu disse, ele está lá dando sua responsabilidade segunda-feira de 3 às 5. Não, Renata. Agora você vai ficar lá de 3 às 5. Em vez de você ficar com a recreação, eu quero que você dê aula de música para as crianças, porque você é uma pessoa muito zen, muito tchan. Vai lá dar aula para eles também.
E depois você pode vir aqui, além da recreação, você pode fazer uma outra atividade que vai ser bom para você. Aí a pessoa vai lá, tá livre, tá legal, aí sai de lá às 6 horas. Gente, eu sobrecarregando uma pessoa que disse que ia trabalhar para mim voluntariamente de 2 às 5. E ela disse que ia fazer uma atividade específica. Olha só, gente, funcionário, ele não tem obrigação de fazer outra coisa. O que eu estou dizendo com você? O funcionário, quando ele está fazendo lá a função dele de recepcionista, ele não tem que ser auxiliar administrativo. Ele tem que ser recepcionista. Porque no momento que ele faz a parte de auxiliar administrativo, ele está fazendo desvio de função. Entendeu? Aí eu falo, não, é funcionário, eu estou pagando. E a gente faz isso com voluntário, quando o voluntário não está sendo pago ou quando o voluntário está sendo pago. Ajuda de custo. Não estou pagando salário, tá? Ajuda de custo. E a gente faz a mesma coisa com ele. Então, gente, muito cuidado. Sobrecarregar um voluntário, sobrecarregar um funcionário e forçar ele a fazer aquela atividade que ele não quer e que ele não assumiu a fazer, isso gera desconforto para o voluntário, desconforto para o funcionário e ele vai embora. O funcionário, muitas das vezes, ele não vai embora porque ele precisa do salário, mas o voluntário, ele vai embora. Essa é uma grande preocupação que eu vejo. Não ter pessoas comprometidas. Não é comprometimento. A gente quer sobrecarregar aquela pessoa, a gente quer que ela seja o que a gente é. Faça tudo e mais um pouco. Só que isso não acontece, gente. Isso dá ruim. Tá bom? E aí, como eu falo para você, por que eu entendo e por que eu tô falando isso para você? Tá? Porque, gente, como eu disse, eu não sou gestora de projeto social, mas eu trabalho com consultoria, eu tenho o método Mais-D aí, que eu trabalho com projetos aí para captar recurso, e trabalhei durante muitos anos dentro de um projeto social. E eu vivi na pele sobre isso. E assim, quando você, como eu falei, eu, Débora, forte de fazer tudo, como eu falei, eu levei um esporro da minha gestora por causa dessa situação. E eu fiz o meu voluntário passar por isso também. Eu lembro um caso do meu voluntário, que era um senhor, ele sempre trabalhou comigo na secretaria ali, na administração. Então, ele sempre fazia a questão de ler, de ver carta, de ver e-mail, de cortar papel, essas coisas para mim, o tempo todo ali comigo. E aí, um dia eu tava faltando lá a menina da cozinha, a voluntária não foi, a menina da limpeza não foi, e ficou uma confusão, eu tive que descer, trabalhar ali na cozinha. E eu falei para ele, olha só, você vai descer comigo e você vai ficar na recreação, tá? Porque você não vai ficar sozinho na administração. Você vai descer comigo. Já que você tem esse horário de 2 horas comigo, você vai fazer o que eu vou fazer. E desce comigo para você participar da recreação. E aí ele ficou assim, falei, vai descer. E ele desceu, aí ele ficou lá com as crianças e eu olhava o desconforto dele. Ele não estava legal. Ele estava lendo lá para a criança falava tal coisa, ele ficava assim, ele desviava da criança. E eu via, gente, que ele não estava confortável. Mas eu obriguei ele a fazer uma atividade. Eu estou fazendo aquilo ali, então você vai fazer junto comigo. Então foi uma obrigação que eu fiz com ele. Naquele dia, eu entendia o quanto ele não estava satisfeito com a situação, o quanto ele estava mal com aquela atividade que ele estava fazendo. Ele chegou para mim e a gente conversou depois. Ele, poxa, Débora, eu não gosto de fazer essas atividades. Foi bem legal, porque eu saí da minha zona de conforto, que eu fico aqui com você, eu e você, sempre nós dois juntos fazendo as atividades. Mas eu não estou acostumada a trabalhar com crianças. Eu não estou acostumada a fazer outras coisas. Entendeu, tipo da coisa? E foi legal, mas eu não quero mais fazer isso. E aí eu falei, caramba, eu sabia das dificuldades dele. Realmente, eu sabia das questões que ele passava. Ele gostou da atividade, mas ele não se sentiu confortável, ele não queria repetir. Ali eu falei, caramba, olha que coisa chata. Eu também não gostaria de fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu obriguei a fazer uma coisa, ele fez, tudo bem, ele saiu da zona de conforto dele, mas não foi agradável. E o mais legal dessa situação é que ele veio falar comigo. Ele chegou para mim e falou, Débora, eu não gostei. Porque eu sempre fui muito aberta com os meus voluntários, eu sempre fui muito aberta com os funcionários, com a minha equipe, né? Com as pessoas que eu trabalho até hoje. Então, eu sempre fui muito aberta de querer falar, entender o que está acontecendo, como, porquê, para sempre estar motivando as pessoas e as pessoas fazendo o trabalho da melhor forma possível. Porque se eu tenho que dar resultado, eu quero que as pessoas dêem resultado, então que elas fiquem confortáveis em estar trabalhando. E isso foi bem legal, porque eu parei, eu ouvi ele falou que gostou, mas não se sentiu confortável, eu entendi ele, entendi aquela questão de, cara, eu também não gostaria disso, não vai se repetir, e eu, claro, não repeti isso mais para ninguém. Mas isso, gente, é uma questão que, como eu falo, a pessoa tem que ser muito evoluída.
Eu falo muito isso com meu esposo, eu falo isso com a minha mãe, eu falo isso com os meus alunos. Cara, a gente tem que ser muito evoluído para a gente aceitar e mudar algumas coisas dentro do nosso projeto social. Por isso que eu estou falando dessa questão de 5 atitudes que todo gestor de ONG tem que ter para fidelizar os seus voluntários. E aí, como eu disse, eu já contei umas histórias, mas, gente, tudo que eu contei aqui para vocês tem a ver com essas 5 atitudes. Por quê? Porque nas histórias todas que eu contei para vocês, tive coisas que aconteceu e que eu aprendi, e claro, vocês também devem entender, mas só que a gente não aplica de forma correta dentro do projeto. Como, por exemplo, comunicar-se eficazmente. Então, ter uma boa comunicação. A gente não tem uma boa comunicação. A gente acha que só porque a gente fala com as pessoas, olha, vai lá, participa da reunião, a gente está acontecendo, tem criança aqui, a gente está ali conversando, a gente acha que a gente tem uma comunicação maravilhosa. Só que, gente, a gente não tem uma comunicação regular, uma comunicação transparente com o nosso voluntário. A gente não para com o nosso voluntário e fala com ele verdadeiramente. A gente não fala o que a gente quer e o que a gente não quer. A gente não faz esse tipo de coisa. A gente simplesmente fala assim, a gente impõe coisas para as pessoas. A gente chega ali naquele momento, a gente ouve a pessoa, a gente fala e fica por isso mesmo. É aquela conversa ali de meia boca ali, aquele primeiro momento, acabou. Só que não é isso, gente. Ter uma comunicação eficaz, ter uma boa comunicação, é a gente parar, conversar, colocar os pingos nos i. Isso é muito importante. Porque a gente tendo essa boa comunicação dentro do projeto, num todo, faz toda a diferença para todas as pessoas. Porque a gente se comunicar, a gente dá oportunidade para os nossos voluntários também falar. Entendeu a ideia? A gente não ouve as pessoas, a gente não quer saber de nada porque a gente acha que a gente é a voz da verdade. A gente é o rei, a gente é a rainha. Você sabe de tudo porque você criou o projeto social e ninguém sabe mais do que você. Só que, gente, a gente precisa de pessoas para o projeto crescer. E eu não estou falando de pessoas no sentido de quanto mais beneficiário é melhor. Não, gente, a gente precisa de pessoas o tempo todo, a gente precisa de pessoas para ajudar, a gente precisa de pessoas para contribuir mensalmente, a gente precisa de pessoas para estar junto com a gente para participar dos nossos eventos, a gente precisa de muita coisa. E o tempo todo envolve pessoas. Então, a gente ter pessoas ao nosso lado que sejam comprometidas, mas que o projeto também seja comprometido com essas pessoas, faz toda a diferença. Por isso, ter uma comunicação aberta, uma comunicação direta, realmente fazer com que as pessoas realmente respondam, fale sobre suas preocupações, fale sobre seus anseios, sobre suas tristezas, faz toda a diferença para o projeto crescer e ter pessoas dedicadas ali junto com ele. Eu sei que muita gente fala para mim, a pessoa ela quer ser voluntária, mas ela precisa de dinheiro para trabalhar, para ser voluntária. Não, gente. A pessoa, quando é voluntária, ela não precisa de dinheiro. Sabe? Assim, o que eu tô falando para vocês de coração. Por exemplo, trabalhar na igreja é um trabalho gratuito. Você não está recebendo nada para você ser catequista, para você ser obreira, para você ser recepcionista, para você ser do... Tu não está recebendo nada. Mas por que você faz de graça dentro da sua igreja e você não faz de graça dentro do projeto social? Porque a pessoa fala assim, mas aí dentro do projeto social, eu sou professora de educação física. Eu dou aula de educação física e eu dou aula para o projeto de educação física, eu dou um pouco mais barato, porque eu cobro a hora R$150. O projeto social eu estou cobrando 50. Então, eu já estou dando uma ajuda, eu já estou colaborando com esse projeto. Então, ele tem que me dar pelo menos o dinheiro de passagem, alimentação, porque o meu tempo perdido de estar lá... Gente, não é tempo perdido. Não é tempo perdido. Entendeu o sentido da coisa? Se você está querendo mudar o mundo, na tua igreja, na tua congregação, sei lá, no teu centro, não sei. Por que você faz de graça lá e você não pode fazer de graça no projeto? Porque dentro do projeto, muitas das vezes, você está o quê? Você está cobrindo um horário seu para você ganhar um recurso também. Pode ser sua passagem, pode ser sua alimentação, porque você não quer gastar, não é que gastar tempo. Você não quer gastar o pouco do teu dinheiro que você tem para você realmente investir naquilo que você está fazendo. Porque o trabalho voluntário é de graça. Eu só vou pagar se realmente aquela pessoa precisa muito de ter R$30, R$40 para ir até o projeto. Porque não é obrigação do projeto social pagar aquela pessoa.
Porque se você está pagando, ela está lá para pagar o dinheiro dela. Ela não está pagando para ficar lá ajudando normalmente. Ela está ganhando para fazer um serviço. Mesmo que seja um valor menor do que ela cobra naturalmente. Por isso que é bom a gente ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente se expressar, a gente se comunicar, a gente passar para essas pessoas o que a gente pensa. Eu não estou dizendo para você agora chegar para o teu voluntário que você paga ajuda de custo e fale para ele, olha, a Débora me falou tal coisa. Não, gente, a gente tem que conhecer o nosso projeto, a gente tem que conhecer a nossa realidade, a gente tem que entender como que a gente está passando, porque uma coisa é certa, e eu já vi isso em muitos projetos. Se você começou a pagar um voluntário, todos os voluntários que vão trabalhar com você vão receber. Não vai ter voluntários que vão querer trabalhar de graça. Se fulano recebe, por que eu não vou receber? É menos justo, né? Sacou a ideia? Então, ter uma comunicação clara, ter uma comunicação eficiente, faz toda a diferença para você ter um voluntário dedicado dentro do seu projeto social. Segunda coisa aqui, segunda atitude que todo gestor deve ter é atribuir tarefas significativas. Como assim, Débora? Gente, todas as tarefas dentro do projeto social têm que ter um sentido. Não é simplesmente, gente, eu vou pensar para vocês igualzinho. Eu lembro que esses meus voluntários, tinha muito voluntários senhoras e senhores, pessoas mesmo aposentadas, muitas senhorinhas, bem senhorinhas mesmo. Esse meu voluntário, que ele era muito legal, eu gostava muito desse voluntário, que também tinha a questão dos problemas dele de saúde. Então, as atividades que eu tinha que passar para eles eram atividades muito simples. Então, teve uma vez que a gente mandou carta para todos os nossos contribuintes, mais de 400 pessoas. Então, eles ficavam cortando e colando papel para mim. Então, cola selo, cola a etiqueta do endereço, remetente, cola a etiqueta aí do destinatário. Então, eles ficaram fazendo isso. Então, foi para muitas pessoas fazendo isso. E aí, teve um momento que a pessoa chegou para mim e falou assim, Débora, para que eu estou cortando papel? Cara, qual é o significado? Aí eu falei para ela, cara, é importante para mim que você corte papel. É importante para mim que você corte essas etiquetas e cole aqui no envelope. O que você está fazendo, gente, não é nada irreal. Não é nada que não vai servir para nada. Ele vai servir porque esse trabalho seria feito por mim. Eu deveria ter colar todos os remetentes, todos os destinatários dentro desse envelope. Todos esses 400 envelopes eu deveria fazer. Mas já que eu tenho vocês aqui, vocês vão fazer isso para mim, porque é uma atividade minha, como vocês estão me ajudando, vocês vão fazer isso. Então tem um motivo. Aí eu lembro que a gente foi fazer a festa de Natal, foi a mesma coisa. Débora, mas por que eu estou cortando aqui papel, essas tiras aqui de papel? E aí aquela questão, mais uma vez, comunicação eficiente e atribuir as tarefas assim, que tem um significado. Eles ficam lá cortando papel, um monte de papel. E aí o voluntário perguntou, Débora, para que eu estou cortando papel? Aí eu falei esse voluntário, cara, você está cortando papel porque a gente vai fazer os enfeites para a festa de Natal. E a gente vai fazer um Papai Noel de lata. Então, vocês estão cortando a medida da lata e depois vocês vão ter que colar um pedacinho, porque a lata é um pouquinho maior do que o tamanho do papel. E aí, aquela coisa, eu pedi só para os caras fazerem, cortar papel para mim. E para eles não tinha significado cortar papel. E aquela questão, gente, a gente tem que dar tarefa que tenha significado. A gente tem que dar tarefa que essa pessoa se sinta realmente, cara, eu estou fazendo a diferença. Como eu disse, quando a gente tem um voluntário, a gente bota essa pessoa para ele fazer uma coisa que é necessária dentro do projeto. Mesmo que para alguns pareçam que não tem nada a ver, que não tenha significado nenhum, que não tenha valor. Tem que ter valor. Tem que ter significado para essas pessoas, para você e para o projeto. A pessoa não vai para o teu projeto para ela falar, eu vou inventar qualquer atividade para ela continuar aqui, porque é uma terapia para essa pessoa. Não! Eu não tenho que inventar atividade, eu tenho que fazer com que essa pessoa faça uma atividade que seja benefício para o projeto e benefício para ela, cara. Porque a pessoa, se ela faz uma coisa que não tem sentido para ela nenhuma, e que ela acha que aquilo também não tem motivo, não vai ter acréscimo nenhum para o projeto, ela vai embora. Então, gente, todas as atividades no projeto, ela tem que ter sentido. Ela tem que estar alinhada com o objetivo do projeto. Ela tem que ter interesse pela essa pessoa. A pessoa tem que ter habilidade, que ela vai estar dando essa habilidade para você, para que tenha sentido para ela. Então, gente, é importante que as oportunidades que estejam acontecendo no projeto, ela seja direcionada para pessoas responsáveis. E aquela questão é que não seja você. Por isso que a gente fala muito de atribuições. Delegue coisas para as pessoas. Deixe que essas pessoas tenham responsabilidades por coisas que você deveria fazer, mas que você não vai fazer porque você tem responsabilidades maiores.
Os nossos voluntários, eles têm que estar em pontos estratégicos. Servir o lanche para as crianças. Que coisa horrorosa, Débora. Que coisa sem nexo. É só chegar, abrir um saco de biscoitos, botar no tabuleiro, pegar uma garrafa de suco, fazer o suco e dar para as crianças. Legal. Você sabe quanto demanda tempo fazer isso? Parece besteira, mas isso demanda tempo pra caramba. Eu sei como demanda tempo isso aqui. Você pegar um monte de saco de biscoito, abrir, botar nos negocinhos, fazer suco, botar açúcar, depois botar, distribuir dentro de copo. Isso demanda tempo, gente. E aquela coisa de 1 hora e meia que você vai fazer o lanche e distribuir para as crianças, você, como gestora, poderia fazer uma coisa mais útil para dentro do projeto social. E eu não estou falando que aquilo que aquela pessoa está fazendo é coisa inútil, não. Eu estou falando que aquilo que é distribuir o lanche, ele é importante, sim, que pode ser feito por qualquer outra pessoa, menos por você, gestor, que tem que estar pensando em estruturar o projeto, que tem que estar pensando em fazer o projeto crescer, que tem que estar pensando em dar melhores resultados, que tem que estar pensando em captar recurso para pagar as contas para fazer o projeto acontecer e aquelas pessoas terem resultados. Entendeu a ideia? Por isso que a gente faz atribuições. Delegue, mas delegue coisas que tenham significados para você, para a pessoa e que dê resultados no projeto. Terceira atitude que você, como gestor, tem que ter. Gente, feedback. Como assim, Débora? Feedback, gente. Peça para as pessoas falarem como voluntário suas experiências dentro da organização. O que pode melhorar? Vou falar para vocês de uma questão sobre isso. Eu ligava para os voluntários todos dentro da organização, porque a gente, como eu disse, o voluntário tem um horário para participar do projeto. Ele não vai chegar aleatoriamente qualquer hora, qualquer dia da semana, qualquer horário. Não. A gente tem um quadro de horário de funcionários, a gente tem um quadro de funcionários, de voluntários, de famílias, a gente tem um quadro para a gente se organizar. Então, eu tinha um quadro. Todos os voluntários que trabalhavam na administração, todos os voluntários que trabalhavam na grife, todos os voluntários que trabalhavam no brechó, todos os voluntários que trabalhavam no atendimento, todas as atividades do projeto, eu tinha pessoas, eu tinha voluntários. E eu precisava de ter um quadro para que eu, ali, administradora, entendesse porque se esses voluntários faltassem, eu tinha que ligar para saber por que eles faltaram. E eu não ligava no sentido, olha só, por que você não veio? Você sabia que ficou desfalcado? Você sabia que eu deixei de fazer minha tarefa por causa de você? Não era para isso. Era para entender o que estava passando com o meu voluntário. Porque se a gente falou para essa pessoa, não, pode vir, esse trabalho vai ser importante, eu preciso de você aqui. Se essa pessoa falta, eu fiquei com um desfalque, sim, mas pode ter acontecido uma coisa ruim com aquela pessoa. Ela pode ter ficado doente, pode ter acontecido um acidente, sei lá. Ela pode ter ficado desmotivada. Tem centenas de coisas que podem ter acontecido. Por isso que a gente ligava. Então, eu ligava para os voluntários para perguntar o que estava acontecendo, porque ela faltou, sei lá. E essa questão de ligar, gente, faz muita diferença, porque a gente tem um feedback. Entendeu? E aí eu liguei uma vez para uma menina, e aí eu perguntei, poxa, o que aconteceu? Você veio um dia, veio 2, veio 3, e agora já vai fazer 3 semanas, você não veio um dia, eu te liguei, você não estava, te mandei mensagem, você não respondeu, e agora eu tô ligando, falando com você pessoalmente, o que aconteceu, que você não tá vindo? E aí a menina me falou, poxa, essa menina é trabalhar no marketing, veio com mais ideias. Desculpa, gente. Veio com umas ideias maravilhosas de fazer Facebook de tal jeito, do Instagram, de fazer propaganda, de campanha. Pô, a garota tinha umas ideias maravilhosas. Ela tinha trabalhado na África, sabe? Passado alguns meses na África, voluntárias assim. Cara, menina, pô, super irada, super legal, super enganjada, falava inglês. Pô, a garota tinha um potencial enorme. A gente podia aproveitar a menina de centenas de formas. Só que ela queria trabalhar no marketing, e é aquela coisa, a gente trabalha no marketing, mas a gente vai moldando a pessoa, ela pode ajudar em outras coisas, esse tipo de coisa, não é obrigar, mas perguntar se ela queria ajudar em outras coisas, porque o foco dela era realmente o marketing. E aí, a questão foi que ela falou, olha, eu fui uma vez, fui 2, dei minha opinião na segunda, dei a minha ideia na terceira, e teve um momento que a pessoa falou, olha só, a gente vai fazer isso aqui e acabou. Esse é o nosso trabalho. Se você quer dar ideia, ótimo você dar ideia. Ótimo, mas para a gente aqui não serve. Você vai fazer o que a gente vai falar que você tem que fazer. Acabou. Cara, a menina me respondeu assim. Eu falei, opa, como é que é? É, Débora.
Tipo, o que adianta a gente ser voluntário e eles falarem que eles querem mudar algumas coisas, querem ter mais, vocês querem ter mais seguidores, querem ter pessoas mais engajadas, a gente dá ideia para ter estratégias, a gente, tipo, coloca algumas coisas em pauta ali para vocês fazerem, com os responsáveis do marketing ali, da propaganda e marketing do projeto, né, da comunicação, e eles falam que não vai fazer, que vai fazer do jeito que eles querem, vai continuar do mesmo jeito, e aí a questão é, como que você vai querer melhorar alguma coisa se você não muda nada? Se você não acrescenta nada? Se você não cria novas estratégias? Aí eu fiquei assim, sério? Não, Débora. Tipo assim, vocês chamaram para trabalhar? Ok, perfeito, vocês querem voluntário, mas no momento que vocês falaram que queriam voluntário, vocês levantaram uma expectativa imensa de fazer tal coisa, de agregar valor, de trazer coisa, de fazer a diferença. Cara, mas você já tem todo um script que a gente tem que seguir. Ou vai daquele jeito, ou vai ou racha. E eu não queria isso, eu queria mostrar o que eu sei, eu queria mostrar o meu conhecimento, eu queria mostrar o que eu já fiz, o como eu já fiz, eu queria trazer novas ideias para vocês aplicarem, mas continuar com pessoas com cabeça quadrada, pessoas que já estão lá com os scripts prontos, já tem um roteirinho, e que não pode mudar o roteirinho, e que a gente vê que aquele roteirinho não faz diferença nenhuma, que não vai acrescentar, que não vai melhorar, não vai fazer nada, cara, melhor não fazer nada, deixa ficar do jeito que tá. E para ficar num lugar desse, eu prefiro não ficar. Eu fui sair fora. Aí eu falei, poxa, que pena, eu gostei tanto de você. Ela falou assim, não, eu acho o projeto maravilhoso, eu achei você super simpática, mas esse setor, cara, vocês nunca vão ter melhoras na questão de comunicação, vai ter assim mais visibilidade, vai ter mais presença nas redes sociais se continuar desse jeito. E desse jeito vocês não vão crescer. Eu estava com várias ideias e eu achei que vocês poderiam colocar essas ideias em prática. Claro que a gente poderia mudar algumas coisas por causa do serviço de vocês, mas a gente poderia mudar algumas coisas para melhorar. Já que não pode, cara, eu não quero. E a menina saiu. E é isso que eu te falo, o feedback. Eu tive lá, ali, naquele momento, uma questão que o meu marketing não era bom. O meu marketing poderia melhorar, mas eu tinha funcionários que não queriam fazer a diferença, que eles já estavam lá, como eu posso dizer, já mecanizados com o trabalho, e eles não iam mudar nada, porque mudança, gente, é mais trabalho. Mas essa mudança de ter mais trabalho poderia ter mais resultados. Mas eles não queriam. Eu estou ganhando meu salário, ótimo. Eu estou fazendo aquilo que tem que fazer, ótimo. Tá surgindo, fazendo efeito ou não, ninguém reclama. Então, ótimo. E ótimo são as coisas. É isso que eu te falo. A gente perdeu uma voluntária excelente que poderia ter elevado nossa comunicação, mas a gente não fez isso porque a gente tinha pessoas já mente fechadas que não queriam mudar o seu trabalho, não queriam ter mais trabalho. E na verdade, gente, eu falo para as pessoas, gente, o trabalho pode, o não fazer aquele trabalho pode não gerar resultados para o projeto. E pode fazer um retrabalho para você tentar fazer uma coisa melhor. E aí a questão, por isso que eu falo muito para os meus mentorados, para os meus alunos, para as pessoas onde eu vou fazer palestra. Cara, é necessário mudar. É necessário ter novas experiências. É necessário a gente colocar ali, às vezes, fazer coisas que a gente nunca fez para a gente testar. Porque se a gente continuar do jeito que a gente era 2, 3, 4, 10 anos atrás, gente, a gente não viu que não está mudando nada, que não está crescendo, que não está recebendo mais recurso, que não está tendo mais comunicação, que não está tendo mais seguidores. Porque, gente, você está fazendo a mesma coisa que fazia 3, 4, 5 anos atrás. E a questão é, cada dia que passa as coisas mudam. As coisas mudam de uma forma que, se a gente não for junto com essas mudanças, a gente vai ficando para trás e a gente não faz o nosso projeto crescer e a gente não vai ter resultados melhores. E aquela questão do que eu estou falando aqui, os nossos voluntários não vão estar dentro do nosso projeto social. A gente vai estar perdendo pessoas que vão dar tempo e habilidade para o projeto crescer, para ir para outros projetos que têm mais capacidade, que é mais mente aberta, que está mais enganjado com as pessoas. Nossa quarta atitude que todo gestor deve ter, gente. Ouça. Isso mesmo. A gente tem que aprender a ouvir e a entender as coisas. O que acontece? Como eu disse, a gente tem que ser mais mente aberta, a gente tem que saber realmente
acreditar nas pessoas, a gente tem que entender que aquela coisa, juntos somos mais fortes, a gente tem que entender que a pessoa está ali te dando uma opinião, a pessoa está te dando uma sugestão, a pessoa está te dando uma ideia, porque ela está vendo uma coisa que você não está vendo. Eu participei de um curso e eu levo isso para todo mundo e vou falar para vocês aqui, que é uma super, super estratégia. Toda vez que você vai dar uma ideia para alguém, você dá essa ideia com exemplos. Como assim, Débora? Cara, olha, aconteceu isso, tal coisa aconteceu assim, a pessoa fez, ela fez assim, assim, assado. Dá um exemplo, estrutura como vai ser, estrutura o que vocês já fizeram, se essa ideia já foi feita uma vez e deu certo, porque a gente tem a questão de gestão, a gente tem a questão de mudança de presidente, e às vezes o voluntário, o funcionário está ali há muito tempo, ele já conhece mais tempo a instituição. Então, vai colocando, estruturando essa ideia para todo mundo. Não simplesmente fala assim, vamos fazer um bazar. Não, olha só, vamos fazer um bazar por causa disso, disso, disso. Tem gente que já fez assim e deu recurso, eu trabalho, é um pouco mais trabalhado, mas a gente pode fazer assim, assim, assim. Você já cria tudo na sua cabeça e passa aquilo que tu criou para as pessoas. Que aí as pessoas também vão começar a entender, vai ver aquele desenho na cabeça dela, entendeu? Não vai ser só aquela coisa mecanizada que tu fala, cara, fazer um bazar. Cara, tá, bazar, tudo bem. E aí? Não, já cria toda a ideia, fala como é que é, quando, onde, por quê, estrutura tudo e passa para a pessoa da melhor forma possível. Por isso eu falo comunicação eficiente. Se você falar direitinho, com todos os pontos no i, esse tipo de coisa, a pessoa entende muito mais do que você dar uma frase assim, ó, jogada, que a pessoa não vai entender nada. E essa é a questão, o ouvir, gente, o ouvir e entender, adaptar-se a essa situação, faz toda a diferença. Essa questão do feedback, essa questão de ajustar algumas coisas, de ouvir da forma correta, porque a gente tem muita questão de a gente falar assim, não, tudo bem, vai falando. Cara, tu vai fazendo isca sachê, tu tá escutando só o isca sachê. O cara falou milhões de coisas, tu tá no isca sachê, tu tá pensando como vai ter sua janta, você vai pensar que tu tem que falar com o patrocinador amanhã. A ideia que o cara tá te dando, o que ele tá falando para você, tu nem tá prestando atenção, porque tu tá pensando em centenas de outras coisas. E a gente faz isso muitas das vezes quando a gente fala assim, cara, isso não é interessante para mim. Isso não vai agregar nada. Isso não acontece. Cara, você sabe se não vai. Como eu disse, a gente é tão mente fechada. A gente tá achando que a gente é tão sabe-chão que a gente acaba prejudicando o projeto. E a gente faz ele não crescer. E a gente perde pessoas tão habilidosas, tão eficientes. E a gente fica naquele desespero. Ai, eu poderia ter um voluntário para me ajudar. Eu poderia ter um voluntário responsável, um voluntário que estava ali. Gente, se você não sabe ouvir, se você não sabe se comunicar, se você não sabe dar feedback, solicitar feedback, atribuir as ações, as tarefas direitinho, cara, tu vai perder pessoas. Tu vai perder funcionário, tu vai perder voluntário, tu vai perder pessoas que podem estar ali ajudando o projeto a crescer. Legal? E quinta e última, não, acho que eu vou dar mais uma para vocês, hein? Quinta e última, vou falar quinta, mas vou falar mais um pouco aqui com vocês, mas espero que eu vou dar um bônus para vocês. Nossa quinta aqui, atribuição que todo o gestor deve ter é oferecer oportunidade de desenvolvimento. O que é isso, gente? A gente tem, como eu disse, o voluntariado, ele não é uma coisa só para o projeto social. Eu quero pessoas responsáveis, eu quero pessoas habilidosas, eu quero pessoas enganjadas. Não adianta só você querer. Você também tem que ser como o projeto social. Por isso que eu falo, cara, não adianta você querer ter um voluntário responsável se você, como gestor, não é responsável com o teu voluntário, não é responsável com o projeto. Não adianta você querer ter uma pessoa que seja dedicada se você não é dedicada com aquela pessoa. Você pode ser dedicada com o projeto, mas você não dá valor nenhum para a pessoa que está do teu lado. Então fica difícil para você. E a questão, como eu falo, oportunidades e desenvolvimento. Cara, a pessoa, quando ela vai ser voluntária, ela quer aprender também. E assim, eu escutei uma vez, num curso, e até mesmo dentro do projeto que eu trabalhava, que a pessoa falou assim, o voluntário, gente, o espaço do trabalho voluntário numa ONG é um espaço terapêutico. As pessoas têm problema de saúde, as pessoas têm problema com a família, as pessoas se aposentam, elas não sabem o que fazer, vai ser voluntária do projeto social. E aí vem a questão. A gente não quer pessoas problemáticas, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de pessoas. Como eu disse, a gente precisa de pessoas. As pessoas querem ser ajudadas e você que ajuda. Claro que você não vai receber uma pessoa problemática que não te ajuda em nada e ela vai te atrapalhar mais do que não sei o quê. Gente, por favor. Se tu tem milhões de coisas para fazer no projeto, tu realmente não vai poder ser um espaço de terapia para essa pessoa. A gente também tem que ser consciente.
Eu lembro que uma vez foi uma voluntária que ela era assim, cara. Ela não fazia nada. Ela precisava 24 horas da minha ajuda. Eu deixava de fazer meu trabalho para ajudar ela. Então, assim, eu não preciso de uma pessoa que precise da minha ajuda para fazer a atividade dela. Porque eu vou estar não fazendo a minha e aí fica tudo um bagulho doido. Então, assim, não pode. Realmente não pode. E aí eu disse para essa pessoa, olha só, se você quer fazer terapia, sem problema nenhum, vai ser um espaço para você realmente fazer a sua cabeça trabalhar, porque você está com problema na sua casa, tudo bem. Mas não adianta você vir aqui e falar dos seus problemas, não adianta você vir aqui e não saber fazer as coisas, porque você está me atrapalhando. Aqui é o meu trabalho. Eu falei para a pessoa mesmo, aqui é o meu trabalho. Então, assim, se eu fizer o meu trabalho ruim, eu posso ser mandada embora, eu perco meu emprego, eu perco meu dinheiro, não tenho dinheiro para pagar a conta. Mas eu tenho que aceitar você, que está cheio de problema na sua casa, e você tá precisando, tua psicóloga pediu para você vir fazer um trabalho voluntário para você esparecer. Cara, você vem para cá esparecer perfeito, mas você tem que esparecer e me ajudar e se ajudar. Aí ela ficou me olhando assim. Falei, o que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Que aí a gente se ajuda. Eu te ajudo e você me ajuda. Aí ela foi e falou, eu não gosto de falar no telefone. Eu falei, perfeito, você não vai falar no telefone. Você sabe mexer no computador? Sei mexer no computador, mas não sou muito boa em planilha, essas coisas. Então, eu vou te ensinar a fazer planilha. Você vai pegar isso aqui, você vai digitar de um lado, vai digitar do outro, e depois eu te ensino a formatar a planilha. Pode ser? Aí ela falou, não, pode ser. E aí ela começou a fazer. Débora, eu falei, não, só vai digitando. Você sabe mexer no computador, sabe apagar, sabe dar enter, perfeito, vai lá. Agora faz assim, assim, aí ensinei ela a fazer as coisas, papum, ela foi fazendo. Mas assim, o primeiro mês foi terapia, foi eu tentando ajudar, aquela coisa assim. E ela era uma voluntária que era amiga de uma voluntária chefona lá. E ela, tipo, a voluntária falou, cara, você tem que ficar com a Débora, que a Débora é um amor de pessoa, blá, blá, blá. Mas eu ganhei no esporte porque eu tava fazendo meu trabalho. Aí eu cheguei junto dela e falei, eu preciso de ajuda para o meu trabalho, por isso que você está aqui. E eu não preciso da ajuda. Se você não estivesse aqui, também não vai fazer muita diferença, não, tá? Porque eu já faço meu trabalho de boa, só que eu tenho tanta coisa para fazer que eu posso fazer tudo no meu dia, mas como eu tenho voluntário, eu peço para vocês fazerem as coisas mais leves, para que eu possa fazer todas as outras demandas que vão chegando. Mas é aquela coisa, você me ajuda, eu te ajudo. Então, essa questão do eu te ajudo, é aquela questão de oportunidades. E aquela questão também, gente, de desenvolvimento de verdade. Exemplo, cara, tava rolando vários cursos dentro do projeto, dentro das nossas redes. Ah, tem curso não sei de quê, tem curso não sei de quê. E eu mandava voluntário. Ó, voluntário, vai lá fazer o curso tal, pode? Ah, quando que é? Terça-feira de tarde, tal horário, tal horário. Você pode ir. Depois você vai recebendo todas as informações, você passa aqui para mim, a gente vai ajeitando, o voluntário ia. Vai lá. O voluntário falou que pode fazer, ele participava de capacitações, negócio de certificado, tinha que tirar CMAI, CMDCA, teve voluntário que foi lá fazer e depois veio e falou para mim, teve voluntário que foi ver curso de liderança que eu não podia ir, o voluntário foi, depois passou algumas coisas, documentos, eu fui aplicar dentro do projeto, eu não fui. Então, assim, olha só, gente, eu estou desenvolvendo essa pessoa porque, gente, o voluntariado é crescimento para aquela pessoa que está ali. O cara é médico, ele está atendendo lá no hospital, ele também está atendendo aqui no teu projeto, ele está vendo uma outra realidade, ele está melhorando o atendimento dele. A pessoa tem que crescer junto com você. É isso que é a questão do voluntariado. Não é só ele ser responsável com você. É você ser responsável com ele, porque ele está ali para aprender também. Ele está ali para aperfeiçoar a habilidade dele. E aquela coisa, é todo mundo se ajudando. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, fazer trabalho voluntário hoje é tão importante para o mercado de trabalho, por quê? Trabalho em equipe. As pessoas são egoístas. Fazer trabalho social é a pessoa ver a realidade do mundo. A pessoa tem que trabalhar em equipe. A pessoa tem que saber ouvir. Tudo são coisas que o mercado de trabalho está pedindo. Eu quero pessoas com empatia, comunicativa, que saibam ouvir. Quero ter líderes. E você aprende isso dentro de um projeto social. Mas você só aprende se aquele projeto social for aberto. Se o gestor, se a equipe souber trabalhar. Por isso que eu falo para você, estar dentro do voluntariado de um projeto social, você aprende muita coisa que você não aprende dentro de empresa. Mas para que você tenha realmente um aprendizado,
precisa que a instituição ela seja muito mente aberta e não trate o voluntário como um funcionário, como uma pessoa que está ali para fazer, porque ela falou que vai fazer, então ela faz com obrigação. Porque enquanto você tratar desse jeito, você vai perder seus voluntários. E você não vai ter talentos inacreditáveis dentro do projeto social. E como eu disse, eu falei que ia dar um bônus para vocês, eu vou te falar do último. Do sexta atitude que todo o gestor tem que ter. Gente, criar um senso de propósito, um senso de pertencimento. O que é isso? Gente, todo voluntário ele tem que estar conectado à missão do projeto social. Ele tem que trabalhar e entender que aquilo que ele faz, ele é totalmente diferente. Aquilo que ele faz é tão importante que ele vai estar mudando o mundo com você. É pertencimento. No momento que eu, voluntária, estou dentro de um projeto social e eu entendo que o projeto está mudando vidas, que eu entendo resultados que o projeto está tendo e que eu entendo mesmo que eu esteja ali trabalhando na recreação, que eu esteja dando suco para aquelas crianças com biscoito, eu entendo que esse trabalho é tão importante que está fazendo um jovem para a faculdade, que está fazendo uma criança sair das drogas, que está protegendo um animal que está sendo castrado e não vai sofrer mais na rua. Eu estou entendendo isso. E eu sei que sem o meu trabalho, aquilo não estaria acontecendo. É o propósito, é a missão, é o pertencimento. Eu faço tão a diferença que sem eu, aquilo não estaria acontecendo. Que sem a minha pessoa, eu não estaria fazendo com que o mundo fosse melhor. Todos os seus voluntários têm que entender isso. Que sem ele, o projeto não estaria ali. Sem ele, isso não estaria acontecendo. É o seu voluntário que entrega biscoito, é o seu voluntário que dá aula de matemática, é o seu voluntário que dobra a roupa para o brechó, é o seu voluntário que está ali, às vezes tira a poeira, é o seu voluntário que está ali e faz planilha do Excel. Gente, todo trabalho no projeto é importante. E que eu entenda que o trabalho que eu faço é importante para mudar a vida daquelas pessoas, eu vou trabalhar cada vez melhor. Eu vou me dedicar e fazer cada vez melhor. Mas eu não preciso só saber disso. Eu preciso entender que isso é verdadeiro. Eu preciso saber que o meu gestor, que os meus amigos no meu entorno acreditam no meu trabalho e dão valor ao meu trabalho. Por isso que eu falo, não é só eu ter responsabilidade com o projeto como voluntário, mas o projeto, o gestor, ter responsabilidade comigo como voluntário. Porque não é só dar, eu também tenho que receber. Por isso que eu falo, todos nós temos direitos e deveres. É direito do voluntário saber que ele é importante. É direito do voluntário saber que ele faz a diferença. É direito do voluntário ter uma comunicação eficiente. É direito do voluntário saber que eu estou ouvindo ele. Se você tiver tudo isso, gente, você vai ter voluntários dedicados, motivados, pessoas realmente dedicadas a fazer teu projeto acontecer, crescer e, claro, evoluir e mudar a sociedade. Isso faz toda a diferença para ter pessoas comprometidas dentro do seu projeto social. Show? E vou te dar só uma ideia aqui para a gente fechar aqui a nossa live. E eu sei que isso é uma dor sua. Quando a gente tem um voluntário que está ali dentro do nosso projeto, que ele está trabalhando, dedicado, que está fazendo o trabalho acontecer, isso significa que a gente vai diminuir custo e tempo. Porque toda vez que chega um voluntário novo no seu projeto, você tem que ensinar de novo. Você tem que, vai lá, não é perder tempo, mas é investir nessa pessoa para ensinar o trabalho, para explicar como é que é, para ver o andamento do projeto. Se a pessoa sai, você tem que fazer isso com uma nova pessoa, você tem que saber se ela é boa, se ela é uma pessoa dedicada, se ela vai respeitar seus beneficiários, se ela vai... Gente, olha o tempo que você gasta. Segundo, se você está ali com pessoas que estão ali, eu quero receber, você vai trocar de pessoas, a pessoa não vai querer receber aquele valor de ajuda de custo, você vai ter que trocar para outra, aí tu gosta daquela pessoa, você vai ter que aumentar o valor para aquela pessoa, porque ela tem que receber, porque ela não trabalha gratuitamente. Gente, olha o estresse. Então, se você começar a tratar as pessoas bem, ter essas 6 atitudes aqui que eu dei de bônus para vocês, cara, você vai ver que o teu projeto vai fluir. Eu já vi isso acontecer.
num projeto social na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Tem um projeto que ele trabalha com crianças e ele tem 250 voluntários. Não sei hoje, tá, gente? Porque teve negócio de pandemia, essas coisas todas. Mas ele tinha 250 voluntários trabalhando gratuitamente e apenas 2 funcionários dentro da instituição. 2. Assistente social e administradora. O resto era todos voluntários. Médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e enfermeira, e a presidente, 250 pessoas voluntárias. E o trabalho fluía muito bem. E flui, na verdade. Só não sei quanto está o número de pessoas, de voluntários hoje por causa do negócio da pandemia. Mas a questão é, fluía muito bem. Então, gente, se você souber trabalhar com seu voluntário, você vai ter voluntário dedicado por um longo tempo. E esse longo tempo vai minimizar o seu tempo de ensinar pessoas e de gastar recursos financeiros com as novas pessoas que vão estar no seu projeto novamente. Não vai ter essa rotatividade. Coloque essas 6 atitudes aí no seu dia a dia como gestor, que você vai ter resultados concretos de voluntários fidelizados e motivados para fazer um trabalho cada vez melhor junto com você. Gratidão aí pela presença de todos vocês. E claro, curtem, comentem, perguntem aí se vocês querem novos conteúdos diferenciados para a gente colocar aqui sobre questão de captação de recurso. E como eu disse, recursos, gente, pessoas, produtos, serviços, espaço e dinheiro. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau.